Oi, gente! Bom, eu sou a Beta, professora de espanhol, e hoje a gente vai aprender a identificar verbos regulares e verbos irregulares. Então, vamos! Bom, queridos, sabe que é super interessante, né? Pra mim e tal, pra eu que já tenho canal e também que tô em sala de aula, porque eu consigo identificar as principais dificuldades de alguns alunos. Por exemplo, quando eu trabalho verbos, normalmente eu já parto do pressuposto que as pessoas sabem o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular. Mas as coisas não são bem assim. Por quê? Porque normalmente as pessoas, quando eu falo em regularidade, elas pensam sempre na terminação do verbo. Daí tu vai dizer, Tá, Beta, e aí? E a terminação? Não tem a ver? não tem a ver com o fato do verbo ser regular ou ser irregular, porque a terminação é uma marcação de pessoa, tempo e modo. Vai dizer, Pessoa, eu não quero saber dessas coisas, Beta. eu sei, só que quando a gente fala em verbos regulares e irregulares, é interessante que tu consiga identificar o que é um verbo regular do que é um verbo irregular. Tanto na tua aprendizagem, né? Digamos que tu esteja aprendendo espanhol, né, pro teu dia a dia e tal, mas também para caso tu esteja vendo os meus vídeos para fazer uma prova. Por exemplo, olha só. Quando eu penso em verbos, eu tenho que entender que existem três terminações, três conjugações. A conjugação ar, a conjugação e a conjugação ir. A Real Academia Espanhola, vocês lembram daquele livrão que eu mostrei uns vídeos atrás? Pois é. Ela diz que 90% dos verbos em espanhol são da primeira conjugação, são terminados em ar. Ou seja, nós só temos 10% terminados em er e em ir. Inclusive, ir é a menor de todas as conjugações. Quando eu penso no verbo tipo hablar, cantar, bolar, não sei, ducharse, né? Quando eu penso nos verbos terminados em ar, por exemplo, eu tô pensando na primeira conjugação. Quando eu penso nos verbos terminados em er, tipo comer, temer, tener, volver, eu tô pensando na segunda conjugação. E quando eu penso em terceira conjugação, tô pensando nos verbos terminados em ir, né? Que seria partir, vivir, sonreír e assim por diante. O que eu quero que tu entenda? Esses verbos, hablar, comer ou partir, estão todos no infinitivo. Quando eu falo infinitivo, é tipo o nome do verbo, a forma infinita do verbo, certo? Então, como, enfim, eu identifico um verbo irregular? Eu faço assim, de maneira bem prática. Eu tiro a terminação do finalzinho do verbo ar, er e ir e vejo que aquilo antes da conjugação se chama raiz. Quando a raiz não mudar, o verbo é regular. Quando a raiz mudar, o verbo é irregular. Como assim, Beta? Eu não estou te entendendo. Baby, te liga aqui, lombriga. Te liga aqui que agora eu vou te explicar direitinho. Por exemplo, deixa eu pensar. Se eu pegasse o verbo, por exemplo, hablar. Peguei o verbo hablar, tá? Eu tiro o ar. Hable, H-A-B-L, é a minha raiz. Se eu conjugar o verbo hablar no presente, eu vou conjugar sempre até a terceira pessoa, até ele, tá? Tipo, eu, tu, ele. Só que em espanhol, yo, tu e ele. Se eu pegar o verbo hablar até a terceira pessoa no presente, yo hablo, tu hablas, ele habla. Ou seja, hable não mudou, o paradigma ficou o mesmo. Então, hable, o verbo hablar, ele é regular no presente. Aí, se botar o verbo hablar, sei lá, no pretérito indefinido, que seria o nosso pretérito perfeito. Yo hablé, tu hablaste, ele habló. Vocês viram que o hablo ficou lá certinho? Ou seja, ali eu tô falando de um verbo regular. Mas se eu pegar um verbo, por exemplo, deixa eu pensar, o tener. O verbo tener, que é o verbo ter, já no presente, ele é irregular de cara. Porque o tener, a primeira pessoa fica yo tengo, tu tienes, ele tiene. Ou seja, o tener, qual era o meu radical? Qual era a minha raiz? Tem, TN, né? Tu tira o er, que é a terminação, a segunda terminação, a segunda conjugação. Então, de tem foi para tengo. Se fosse regular, seria teno. Mas não, de tem foi para teng. Então já é irregular. Se uma pessoa já é irregular, o verbo já é considerado irregular. Só que a segunda pessoa também é irregular. Olha só, de tener, a segunda pessoa fica como?
tienes, tu tienes. Então, de tem foi para tien, ou seja, ele é considerado irregular. Mas o verbo, ele pode ser irregular em uma pessoa e não ser em uma pessoa, desculpa, em um tempo verbal e não ser em outro tempo verbal. Então, no presente do indicativo, o verbo tener, ele é irregular. Mas se eu, por exemplo, deixa eu pensar, se eu pensasse no verbo tener no pretérito imperfeito, aquele que a gente fazia no passado, que teve uma durabilidade, que eu fazia, eu comia, eu, sei lá, cantava, né? Se eu pegasse o verbo tener no pretérito imperfeito, tá? Do indicativo. O que acontece? Esse verbo, o tener, fica yo tenía, tu tenias, ele tenia, ele é regular. Por quê? Porque tu pega o radical tem e daí tu deixa ele, ó, tenia, a terminação ia, é a marcação de pessoa, tempo e modo. De tem, ficou pra tem no tenia. Então, não teve nenhum tipo de modificação no radical. Ou seja, esse verbo, ele vai ser, no pretérito imperfeito, regular. Já no presente, ele vai ser irregular, porque de tem fica teng, ou de tem fica tien, sacaram? Então, quando eu mudo o radical, quando eu mudo a raiz, eu tô tratando de um verbo irregular. E o verbo, ele pode ser regular em alguns tempos e modos e irregular em outros tempos e modos. Não é o verbo que decide, bom, eu sou regular, eu sou irregular. Claro que, te liga, lombriga, não faz feiura com o verbo ser nem com o verbo ir. Por quê? Porque se eu penso no verbo ser, olha só. Ai, Beta, qual que é o radical do verbo ser? Como? Tu tira o er? Te ligou? Então, é óbvio que ele vai ser regular. Eu sou, tu eres, ele, somos, sois, somos, son, sei lá, né? Então, assim, ele vai ser irregular. Por quê? Porque o radical dele é só um s. O verbo ir, qual que é o radical? Não tem? Tu tira a terminação, fica lá, tipo assim, vazio. Entenderam? Então, é isso que vocês têm que cuidar, certo? Então, quando um verbo, cuida bem, quando um verbo, ele é considerado irregular, é porque ele muda a raiz, ele muda o radical, não tem nada a ver com a terminação. Quando o verbo ele é considerado regular, ele não muda a raiz, ele não muda o radical. Certo, queridos? Foi um prazer revê-los, a gente se vê quinta-feira e até! Um beijo, tchau!